Bem, irmãos, obrigado pela presença dos irmãos e pelos visitantes que estão nos visitando hoje. Tem vários. Então agradecemos a Deus por isso. Olha, vamos examinar uma porção aqui da palavra de Deus. Salmos 51. Vocês abrem as vossas Bíblias. O Salmos 51. Um salmo de Davi. Uma oração por perdão. Perdão e limpeza. Muitos neste mundo, tem muitos que precisam de uma limpeza. Talvez aqui no nosso meio tem pessoa que precisa de limpeza da alma, quer dizer, da salvação. E é Deus que sabe, hein? E é Ele que salva. Então, o versículo 1, o salmista diz assim, olha, tem muito mosquitinho, vocês iam fazendo com a mão assim, já sabe que é muito mosquitinho. O versículo 1 disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha maldade e me limpe do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas reconhecido justo em tua palavra e tido por puro em teu julgamento. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele fala, segundo quer dizer, conforme a multidão das tuas misericórdias. Então Davi, ele está clamando pela que Deus tenha misericórdia dele. Davi, ele era um homem de Deus. O homem de Deus peca, mas não vive no pecado, porque ele arrepende, ele se limpa, ele busca a Deus. Agora, tem muitos que ainda não está limpo, precisa da limpeza, precisa ser purificado no sangue de Jesus. E este salmo foi dado a Davi pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é inteirinha dada, entregue para nós pelo Espírito Santo. Quando o seu coração quebrantado, humilhado, rasgado e arrependido, devido ao seu pecado contra Deus. Então nós devemos, quando nós pecamos contra Deus, nós devemos arrepender. Automaticamente, já o Espírito Santo fala na nossa mente, não é que ouvimos voz. Ele acusa a nossa consciência. Precisa ter muito cuidado de confiar na consciência. Ah, minha consciência não está acusando. A minha consciência não está dizendo que eu estou errado, que eu estou em falha. A consciência, ela é um guia cego. Então, e ele clama pelo perdão.
Mas pelo perdão de salvação, não. Ele tinha perdido a alegria da salvação. O cristão perde o prazer, o gozo da salvação, porque ele ofende a Deus. Agora, aquele que ainda não é cristão, ele precisa do perdão de Deus para ele fazer parte da família de Deus. Porque não todos que estão na face da terra, todo ser humano é filho de Deus. Todos somos criatura de Deus. É diferente. Filho de Deus só tem um, Jesus Cristo. Ele é o Filho único de Deus, o Filho unigênito. Quando nós aceitamos esse Filho unigênito que Deus entregou lá na cruz do Calvário, antes da cruz, entregou ele, que ele nasceu de uma mulher, viveu a vida dele neste mundo, dando exemplo, ensinando, curando, fazendo obras. Ele aí e caminhando até a cruz. Então, ele deu esse Filho unigênito, único para nós, para morrer em nosso lugar. Aí, quando nós aceitamos ele em nossas vidas, então o que acontece? Nós passamos a ser filhos de Deus, mas filhos adotivos. Nós somos adotados em Cristo. Então ele clama aqui pelo perdão. Desta maneira, não só lhe proveu arrependimento e fé, mas sim ele também, ele abandonou o pecado e o adultério, o pecado de adultério. E o assassinato, que ele, além de cometer o adultério, ele não usou as mãos dele, mas ele usou a autoridade dele, praticamente usou a mão dele, porque ele escreveu uma carta para que matasse o marido da Batseba, que era Urias, mas ele arrependeu. Então, ele foi para o inferno? Não. Não. Quem está salvo, está salvo. Mas tem a consequência do pecado. Nós, cristãos, sofremos as consequências do pecado. O resultado do pecado, nós pagamos aqui. O que se faz aqui, paga aqui, não vai pagar lá. É nesta vida. Agora, lá é outro caso. Se não aceitar Cristo, ele vai para aquele lugar que ninguém quer ir, mas vão, sem querer, tudo acha que vai para os céus. Tudo acha que morre e vai para os céus, mas não vai para os céus. Vai para os céus aquele que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Aquele que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, mas não é apenas falar que aceitou. Ele precisa dar prova, não para Deus, porque Deus conhece o coração mais que tudo. Ele que criou o nosso coração. Agora não é mais difícil fazer o mundo. Ele fez o mundo. Agora, precisa nós provar para o mundo, dar um testemunho que é uma vida nova, mudada. Então, ele clamou por perdão. Ele chegou a Deus em contrição e lamento e dor. Olha, não é fácil
para um homem de Deus, vamos dizer assim, por homem do mundo, não. Ele, mesma coisa, um pecado a mais, ele tem prazer no pecado. O homem do mundo, ele não arrepende, ele arrepende de não fazer mais. Olha, um homem de Deus, quando ele chega nessa situação humilhante e vergonhosa, no caso do salmista, e nós também, quando nós pecamos, nós humilhamos, ficamos com vergonha de Deus, primeiramente, quando nós desagradamos a Deus. Embora Davi ele orou esta oração sobre o pecado dele, assim como nós devemos também orar. Nós precisamos de orar, de viver uma vida em oração, viver. Vemos que esta oração de arrependimento é verdadeira, porque ele reconheceu as transgressões. Irmãos, o cristão, ele reconhece quando ele errou. O cristão reconhece, eu falhei mais uma vez. Eu falhei sem causa, sem nenhum motivo, eu transgredi a lei de Deus. Salmos 25, eu acho que é o versículo 2, por aí. Então, e ele disse no versículo 2, olha que ele pediu, lava-me completamente da minha maldade, e me limpe do meu pecado. Então, o problema número 1 do homem é o pecado, e o homem deve admiti-lo, e às vezes não admite. Ele arruma um jeitinho, uma desculpa, ele pecou. O homem, quando fala homem, é homem, mulher e criança, tudo, é geral. Ele arruma desculpa, não deu, não pude fazer isso, não pude ir nos cultos, por isso, por aquilo. Mas o cristão, ele deve admiti-lo. E o único remédio para o pecado, sabe que é? Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo na vida, procura quanto antes, porque nós não sabemos amanhã, nós não sabemos o que vem depois. Está aqui, nós não sabemos o fim do culto. Nós temos esperança, temos fé. Vocês têm fé que vão chegar em casa, vão jantar, vão dormir, vão levantar amanhã. Todos nós vivemos com essa esperança, fé, mas não com certeza de nada. É Ele que sabe. Então ele pediu aqui, tem que ter Jesus Cristo dentro do coração. A Bíblia em nenhum lugar ela ensina que a salvação depende dos nossos esforços, da nossa religião, das nossas boas obras. Não vamos falar as más obras, as boas obras, das nossa caridade, se é que temos boas obras, se é que fazemos caridades. Hoje está difícil, que não queremos fazer, mas não depende, isso não salva. É bom fazer caridade. Muitos estão ajudando, dando cesta básica, fazendo caridade, para ver se Deus dá um lugarzinho no céu. Não tem lugarzinho no céu. Nos céus há muitas moradas, tem que ter Jesus dentro, o Espírito Santo morando dentro de nós. Então ele deve estar dentro do coração, fazendo morada. E a morada, ela é eterna, é para sempre, porque você não perde a salvação. Fazendo
morada e você fazendo obras de arrependimento. Olha aqui no versículo 3. Porque ele disse: eu conheço as minhas transgressões. Ele não negou. Eu conheço. Os irmãos, isso está escrito para nós hoje, para nós olharmos, examinarmos com atenção. Olha, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado, ele falou, está sempre diante de mim. O pecado está diante. O pecado está na sua frente. Você está vendo. Ele está vendo, o pecado está diante, ele está vendo o que ele fez. Nós estamos vendo o que nós fizemos. Nós estamos vendo o que nós vamos fazer. Ele diz. Então, por isso é preciso confessar. Mas confessar de boca? Só para alguém do mandando, confessa. Confessa o teu pecado. Confessa, começa a obrigar a confessar. Não. A confissão precisa partir lá de dentro do coração. Com aquela sinceridade com Deus. Que você confessa. Não é porque alguém obrigar, mano, fez você confessar. Devemos exortar. Deus quer que reconheçam as transgressões de nossos atos. Ele não vai perdoar o pecado que não se reconhece e pelo qual a pessoa ele não aceita a correção, não reconhece. Então, se você não reconhecer o pecado, você não reconhece que é pecado, que você falhou, ele não vai perdoar. Se você for cristão, você vai aquilo lá, um dia você vai pagar aquilo lá. Não lá na Gena. Porque lá Cristo pagou por nós. E nós aceitamos ele. Então nós não vamos pagar lá. Mas no dia do juízo tem o tribunal de Cristo. Paulo disse que vai receber o que tiver feito por meio do corpo. Bem ou mal, falando para os cristãos. Já vi um pastor pregado dizer, aqui está as duas classes de pessoas, salvos e perdidos. Não. Então vocês acham que o cristão não faz mal? Só faz o bem? Alguém pensa, acredita que cristãos não faz o mal? Só faz o bem? Lá vai ver. Para você receber o que tiver feito. Ou bem ou mal. Ter prejuízo. Ter repreensão. Nós não sabemos. E no versículo 4, olha, disse que ele, como que ele insistiu, ó. Contra ti. Ele falou, somente pequei. Não falou alguma vez. Eu sei, nós cristãos hoje, as pessoas, como eu disse, vou voltar de novo a falar do irmão Paulo. O evangelho fácil. Ele acha que não peca. É fácil, evangelho fácil. Ah, o evangelho fácil. Fácil de você viver. Fácil de você aceitar. Fácil, tudo. Mas ele aqui falou, contra ti somente pequei. E nós também, irmãos. Contra Deus somente pecamos. Mas pecamos que nós acertamos. O nós não viver no pecado, porque nós somos nova criatura, e nós não estamos no mundo como nós vivíamos antes, sem a fé em Jesus Cristo, sem a crença em Deus. Nós temos a nova natureza, mas nós vivemos no pecado, nós estamos nesse corpo. Esse corpo, nós temos duas naturezas, o cristão tem duas naturezas, dois homens em um. O novo homem é em Cristo Jesus. E o velho homem que veio de Adão. Isso aí nós vamos carregar até a morte. Só não vamos pecar depois que partirmos dessa vida, deste mundo.
Então ele falou: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Ele não falou que eu fiz coisas boas e fiz algumas coisas mal. Não, ele reconheceu isso. E fiz o que é mal diante dos teus olhos. Isso é uma pessoa arrependida. Isso é um servo de Deus. Para que sejas reconhecido justo em tua palavra. Ele não falou na palavra dele, em tua palavra. E tido por puro em teu julgamento. Porque o único que julga na retidão, que não erra, é Deus. Ele é o juiz. Nós erramos como nós julgamos. Os pecados de Davi estavam contra aquela mulher, Batseba. Ele muito tranquilo. De vez em quando a gente zomba um pouco, brinca um pouco, mas não deveria isso. No terraço, no seu palácio, viu a mulher. O primeiro pecado, irmãos, começa por olhar, do adultério. O adultério, ele é assim: você olha primeiro. O adultério tem muito tempo da pessoa não cair nele. Primeiro você pecou no olhar. Aquele que olhar para uma mulher, no seu coração, já adulterou contra ela. Mas na prática ele não adulterou, no seu coração. Ele não teve a prática, ele não fez um só corpo com ela, uma só carne, mas no coração. Aí ele pode tirar os olhos. Segundo passo, ele vai ter que aproximar e pôr a mão, e aí começar a pôr a mão. Terceiro, aí sim. Então dá tempo dele corrigir. Agora, uma perda de paciência, de repente, é instantânea. Você vai ver, você ou falou uma palavra, ou qualquer coisa. É isso. Então, e o seu marido Urias, e todo Israel, porque ele pecou todo, o pecado dele ficou notório. E vem até hoje no mundo todo, porque nós temos aqui. E a direção final do pecado é o perdão de Deus. Recebeu o perdão de Deus? Agora, aquele que não está debaixo da ira de Deus, é muito perigoso. Que não tem o perdão de Deus, que não tem Cristo Jesus, então ele está debaixo da ira. Ele vai lembrar disso quando ele partir deste mundo, se ele não aceitou Cristo. Quando ele cair naquele lugar, onde está aquele rico estudando também esse dia na casa do irmão Damião, ele vai para lá. Aí ele vai reconhecer. Então todo o pecado, sabe o que ele é? É um desvio dos caminhos de Deus. Todo erro do pecado é um desvio. Você desviou, errou o alvo, desviou do alvo para os caminhos dos homens, como diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, capítulo 16, versículo 2. Lá diz que, na opinião do homem, o caminho, no caminho do homem, na sua opinião, parece direito. É o caminho da religião, parece um caminho direito, mas o fim é morte, morte eterna. Por isso, aqui ele diz, Davi disse que Deus, em outras palavras, sempre é justo em toda a ação que ele toma para fazer o julgamento. Ele falou, Deus é justo. E Deus, ele é sempre perfeito, ele é perfeito. É esse Deus que nós estamos seguindo, e é esse Deus que nós estamos pregando, o Deus perfeito. E olha no versículo 5, como é que, da onde ele começou também. E eis que em iniquidade
fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Vocês notem bem. Davi, ele nasceu em pecado, porque a mãe dele era pecadora. Jesus nasceu de uma mulher, Maria. Maria era uma crente, mas era pecadora. Se Jesus tivesse nascido, gerado de Maria e José, ele não seria o Salvador. Ele nasceria em pecado também, como Davi. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se vê que falou, tu és graciada. Ela não é cheia de graça. Jesus que é cheio de graça para dar. Maria não é cheia de graça, ela foi graciada, ela recebeu graça. Ainda disse o anjo, bendita és tu entre as mulheres. Você é bendito, você é um abençoado, é uma bem-aventurada entre as mulheres, que foi escolhida por Deus para ser como instrumento, mãe do Filho de Deus, do Salvador do mundo, Salvador dela. Então, falando do pecado original, porque ele nasceu com o pecado do ventre da mãe, o pecado original. Então, esta passagem, ela declara que todos que nascem no pecado, e como consequência da queda de Adão no jardim do Éden. Então todos nascem em pecado. Quando Adão, como o cabeça federal da raça humana, porque Adão foi o primeiro homem, o cabeça da raça humana, quando ele caiu, daí toda a humanidade caiu. Mas a humanidade não tinha nascido, ainda existido. Mas Adão já ia ter filhos. Eva, em pecado, e já passou a ser pecador. Já necessitando de um Salvador. Que Deus já pronunciou, já arrumou tudo na hora, presenciou tudo na hora, preparou tudo pleno na hora. Quando ele fez as suas vestes de aventar, folha de figueira, o seu avental. Quer dizer que ele fez, arrumando, cobrindo o pecado, com a salvação, salvando com obras das mãos dele. Deus não aceitou. Deus teve que mata um animal, derrame sangue. Aí um animal que não tinha nada a ver com o pecado dele. Primeiro pecado dele e Eva, o pecado dele era o responsável. Tira a pele e faz um aventais. É do jeito de Deus a salvação, não é do jeito nosso, do jeito do homem. Homem não fica sem religião. Ele faz uma religião, ele tem uma religião e confia nela. Isso é o perigo. Significa que todos os que nasceriam neste mundo, em efeito, nasceriam perdidos. Se note bem que lá em Romanos fala que Deus antes conheceu. Deus já conheceu antes. Ele predestinou, eles já sabem. Deus sabe quem vai aceitar e quem não. Deus já sabe o último que vai nascer neste mundo, se vai aceitar ou não. Nós não sabemos. Nós devemos pregar. E como consequência disto, o segundo homem, que é o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, teve que vir a este mundo por causa do pecado de Adão.
Em efeito, Deus se fez homem para desfazer o que fez o primeiro Adão, para desmanchar. E teria que guardar a lei de Deus perfeitamente. E muitos querendo guardar a lei. E foi o que ele fez como nosso substituto, falando do Deus homem. E logo ele pagou a pena da dívida do pecado, que toda a humanidade deveria pagar, já que todos tinham violado a lei. Mas ele cumpriu a lei em nosso lugar. Então, Jesus, ele cumpriu ao entregar na cruz do Calvário, para livrar do julgamento do pecado original. Pode ser, nasceu, nunca pecou, mas tem o pecado da raça humana original. Precisa do novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus amigos, que tem vários aqui, necessário vos nascer de novo. Você nascer de novo, você vai passar a ter o Espírito Santo. No momento que crer, naquele momento que ele nasce de novo, ele passa a ter o Espírito Santo, o Espírito da promessa habitando. Aí ele passa a ser filho de Deus. Aí ele vai para os céus. Se ele nascer de novo, faltando 1 minuto para a morte, como foi o ladrão da cruz, ele vai morar com Cristo. Mas precisa do novo nascimento. Se você nasceu e vai vivendo do jeito que nasceu, sem um novo nascimento, um novo homem, uma nova mulher, reinando com Cristo junto, procurando fazer justiça, procurando obedecer Ele. Se você tem tempo de viver, se Ele está dando tempo, procura viver para Ele, para que os outros vejam uma nova vida, uma novidade de vida.